A Capitu foi lá na casa da Dona Glória cumprimentar o padre fica muito feliz, que ele adora ser cumprimentado, ele adorou, tá muito feliz mesmo. Aí entra a discussão da vocação. O José Dias coloca de novo que o padre Cabral, agora que é prontuário apostólico Cabral, ele tinha vocação para ser padre. E que a vocação é muito importante. E aí o padre diz que a vocação é muito importante, só que a fé da pessoa é importante também, não é só isso que conta. E eles entram numa discussão de se uma pessoa não tem vocação, será que ela seria um bom padre? O padre Cabral fala de um cara que estudou com ele, um menino que estudou com ele no seminário, que não tinha vocação nenhuma, fez os estudos e saiu. E aí as pessoas tocam que existe a opção da pessoa ir pro seminário e não ser padre. A Capitu estava indo embora, eles não queriam conversar. Porque o que acontece? O Capitu meio tocou que talvez ele desistisse de não ir. Ele queria ir pro seminário, mas não queria ser padre, então ele podia ir e ela ficou bem brava. No capítulo 40 é mais uma dessas viagens legais. O capítulo é Uma Égua, é o nome, e é literalmente sobre uma égua. Ele lembra que ele leu em Tácito, aí entra de novo as mitologias aí, que as éguas iberas concebiam pelo vento. Tipo, ventava e a égua ficava grávida, prenha. O que isso tem a ver, não sei. Mas o que acontece? Ele pensou o seguinte: ele ia contar pra mãe dele que ele gostava da Capitu pra não ter que virar padre. Ele pensou nisso. Detalhe, essa casa que ele tem é em Mata Cavalos. E a casa que ele tá escrevendo o livro fica em outro lugar, mas é uma casa exatamente igual, que ele mandou refazer por Mata Cavalos, pra unir as duas pontas da vida. Isso é bem importante, isso vai cair depois. Eu vou explicar melhor depois, porque lá no final eu explico. Porque no final ele volta pra onde ele tá escrevendo no tempo e fica mais fácil. 41, audiência secreta. Ele vai falar com a mãe dele. E aí ele diz pra você falar com ela já acha que ele tá doente, mas não é. Ele pergunta quando é que ele iria pro seminário. E ela diz que... ele vai depois das férias. E aí ele fala... ela fala que em pouco tempo ele já ia se acostumar e já ia gostar de morar com os mestres, com os colegas. E ele ficou tipo, não, eu só gosto da mamãe. E aí ele não admitiu que ele gostava da Capitu. Ela fala, tu lembra que tu brincava de ser padre, tu sempre gostou de ser padre, e agora tu vai ser padre. E ela fala da promessa de novo. E aí ele pergunta se ela não pode pedir pra Deus pra dispensar ela da promessa. E ela fica tipo, como é que Deus vai me dizer que eu tô dispensada? Ele sugere um sonho, mas não adianta. Ela disse que ele ia ter que ir. A Capitu tava meio adoentada. E aí, duas amigas foram visitar ela. As duas amigas estavam indo embora quando o Mentinho chegou. E a mãe dela falou que ela tava, tipo, com muita dor de cabeça, mas é porque ela leu muito, e muito no escuro. E ela ficava refletindo, tipo, eles tentaram ter uma conversa, mas aí ela meio que cortou ele. Capítulo 43, você tem medo. De repente, cessando a reflexão, do nada assim, ela só pergunta se ele tem medo. E aí, medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de andar. Ela chama ele de... Ele não fica tipo, mas apanhar de quem? Quem é que vai me bater? E aí ela chama ele de medroso e depois ela diz que, não é nada. Tipo, quem é que vai bater nele, afinal? E ela tá meio maluca. Aí ela vai embora, diz que tá com dor de cabeça, ele tenta meio que voltar a conversa, não dá certo. E aí ela larga ele ali e volta pra casa dizendo que tá doente. No capítulo 44 começa com a Capitu perguntando se ele pode responder com sinceridade e se ele tivesse que escolher entre a mãe dele e ela, quem ele escolheria. Ela disse, se tu tá no seminário, digamos, e eu digo que eu vou morrer ou que eu vou me matar, tu voltaria? E aí ele ficou tipo, não fala com isso. E aí ela pressionou ele até que ele disse que vinha. E ela, mesmo contra a ordem da mãe dele. Ela chamou ele de mentiroso. Aí chegou a mãe da Capitu e eles começaram a falar de ser padre. Aí ela começou a falar que padre é muito legal, padre é muito bom, mas melhor que padre só o cônego porque tem meia roxa. Cônego é tipo um padre, tem meia roxa. Aí eles começam a brincar se ele fosse virar padre, ele pergunta se ela vai ver a primeira missa dele e ela diz que vai, mas com uma condição. Não, ela diz que vai. E aí ele fala que ele tem duas coisas pra pedir pra ela. A primeira é que ela só vai se confessar com ele quando ele for padre. E a segunda é que quando ela casar,
ele vai ser o padre. E aí ela diz que não, porque ela teria que esperar muito tempo pra ele virar padre. Ela não queria esperar muito pra casar, mas queria batizar o primeiro filho dela. Aí, no capítulo 45, é aquela questão que eu tinha dito antes, que meio dá uma pausa no livro pra ele falar com as pessoas. Daí, ele fala pra pessoa abanar a cabeça, ficar incrédulo, porque como assim a Capitu vai casar com outra pessoa e ter um filho com outra pessoa e ele vai ser só o cara que batizou o filho. Ele ficou bem chocado, ele começou a enxergar a criança brincando no chão e a Capitu tava sorrindo, tipo... Quê? Eles brigavam e eles faziam as pazes, tipo, muito rápido. Eles brigavam muito rápido e as pazes iam mais rápido ainda. E aí, de novo, a Dona Fortunata... Dona Fortunata é a mãe da Capitu. Eu não sei se eu já disse isso antes, eu posso ter esquecido. Dona Fortunata é a mãe da Capitu. De novo ela aparece. Só que quando ela aparece, eles estão segurando, tipo... Ela tá segurando os dedos dele. No 47, ele pergunta por que... Ela perguntou se ele tinha medo. Ela disse que tinha escutado que eles batiam nas pessoas no seminário. E depois ela ficou tipo, não deve ser, eu também não acredito nisso. Mas ele achava que ela tinha mentido.